O primeiro vídeo sobre perguntas e respostas que eu fiz aqui no canal foi bem interessante. Tivemos muitas visitas, muitos comentários e chegaram mais outras tantas perguntas. Então eu fui tomando cuidado de ir anotando as que eu achava mais comuns ou mais interessantes, porque poderia mostrar outros aspectos aí dos sistemas de alta fidelidade, o Hi-Fi. Nesse vídeo especificamente, que é o número 2 da série, se você perdeu o primeiro, o link vai estar aqui nos comentários. Então, nesse vídeo, que é o número 2 dessa série de perguntas mais comuns, eu escolhi 10 perguntas sobre caixas acústicas, caixas de som. Então, eu vou mostrar agora uma seleção de perguntas que vão me permitir falar sobre alguns aspectos que influenciam diretamente na qualidade do som que a gente ouve, mas que talvez você não saiba, ou muita gente ainda não tenha tomado conhecimento disso. Antes de mais nada, porém, eu preciso fazer alguns comentários aqui para que você se situe melhor nesse universo do som de alta fidelidade. Porque o som de alta fidelidade, ou hi-fi, ou como muita gente simplifica, o som vintage, bem, esse é um mundo totalmente diferente do mundo do som profissional. Aquele você tocar para uma grande audiência, num grande salão, ao ar livre, ou para um conjunto musical. Então são universos totalmente diferentes. Tudo é diferente. Então, quando você fala de som profissional, os falantes são diferentes, eles são muito mais potentes, frequência de ressonância mais alta. Os amplificadores são absolutamente diferentes. É um outro sistema. Os materiais que se usam nas caixas profissionais também são bem diferentes. Tem que ser mais pesados, tem que ter vários travamentos, porque estão lidando com altas potências. Não é o caso do som vintage. O som vintage, o objetivo é você ter uma resposta plana, com mínima de distorção. No som profissional, esses dados não são importantes. Pelo contrário, às vezes no som profissional, no som automotivo, você quer enfatizar uma certa faixa de frequência. Por exemplo, eu vou enfatizar os graves ao redor dos 100 Hz. Isso vai te dar um falso grave, que vai ter um som que parece grave, mas se você notar bem, você vai ver que todos os sons parecem que estão a mesma frequência, parece que é a mesma nota no baixo. Da mesma forma, eles procuram reforçar uma certa faixa nos médios, uma certa faixa nos agudos. Então, à primeira vista, assim, parece que o som tem graves, médios e agudos, mas se você observar bem, você vai ver que todas as músicas parecem que são tocadas na mesma nota. Não é um som considerado de alta fidelidade, onde o importante é ter uma resposta plana e com baixa distorção, para você conseguir distinguir perfeitamente todas as notas, todos os instrumentos musicais. Uma outra diferença que tem no som profissional, som automotivo, para o som doméstico de alta fidelidade, é a projeção do som. Então, no som profissional, você estuda como é que o som vai se projetar, para você conseguir chegar o mais longe possível, para que a audiência, os ouvintes, consigam receber aquele som com uma certa qualidade. No caso da alta fidelidade, você vai contar o ambiente para complementar o som que está saindo das caixas. Então o ambiente tem que ser tratado também, ao contrário de um som profissional, onde você tem que fazer um som que toque alto em qualquer ambiente. É muito diferente. Então são esses detalhes. Então, sempre que eu estiver falando aqui, não perca de vista que eu estou falando de som doméstico de alta fidelidade, onde o importante não é tanto a potência, o importante não é aquela percepção que você tem à primeira vista quando você liga um som. Porque se você escuta um som profissional assim, ao vivo, você, nossa, que som impressionante, né? Mas se você começa a escutar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, aquele som cansa a gente. Porque ele tem uma distorção alta e eles ressaltam certas faixas de frequência, fica um som cansativo. Não é um som que você pode escutar por horas, relaxando, apreciando os instrumentos, as vozes. Não, é um outro universo. Então, sempre lembrando disso. Estou falando de som doméstico, de alta qualidade, alta fidelidade.
Qual é a melhor madeira para construir caixas? Madeira maciça, compensado, compensado naval, aglomerado, MDF, MDF naval, MDP. São várias opções. Eu já vi várias pessoas que, querendo fazer uma caixa boa, falam logo, ah, vou usar logo madeira maciça, uma madeira de lei. Tipo, dizendo assim, eu quero fazer o melhor, não quero economizar. Bem, infelizmente, a madeira de lei, madeira maciça, não é o melhor material. Ela pode ser interessante porque você pode escolher uma madeira bem pesada, porque o importante para a caixa é que a madeira seja densa, seja pesada, justamente para ter massa mesmo, para vibrar menos, ou vibrar de uma frequência mais baixa. Mas realmente o melhor material é o compensado, mas não é qualquer compensado. Tem que ser o compensado naval, o compensado marítimo, e tem que ser aquela que tem várias camadas. Porque existem compensados que têm poucas camadas, ou seja, é feito com uma madeira mais grossa. Esse não serve. Agora, por que o compensado naval ou marítimo e não o compensado comum, que se usa em móveis? Bom, a madeira é praticamente a mesma. O que muda é o tipo de adesivo que é usado para fazer o compensado. No compensado que se usa para móveis, a cola que é usada não é a prova d'água. Então, se molhar, ele vai estufar e vai soltar a cola. Já o compensado marítimo não, ele usa um tipo de cola que é a prova d'água. Então, mesmo que você molhe, ele vai ficar estável. E o MDF? Ou então o seu equivalente mais moderno, que é o MDP. Bom, o MDF é uma madeira basicamente para ser usada como para móveis e contando que você vai ter um revestimento. Agora, o MDF, eu brinco que o MDF é um papelão mais grosso. Ele decididamente não é o melhor material para fazer caixa. Agora, existe um tipo de MDF mais caprichado, de melhor qualidade, que é o MDF naval. Então, da mesma forma, já é usado um adesivo de melhor qualidade. Mas não tem nada parecido com o compensado. Cabe aqui, inclusive, um pensamento. Que assim, a construção de uma caixa é uma atividade que parece simples. Ah, é só fazer uma caixa e botar alto-falante. Mas não é bem assim. Se você levar em conta todos os detalhes que tem numa caixa, o duto, os conectores, o alto-falante, o acabamento, o revestimento, a tela frontal, o revestimento interno, fundo absorvente. Então você vai estar investindo dinheiro e muito trabalho, muitas horas de trabalho, em cima de uma estrutura fraca, que seria uma madeira vagabunda que você usa. Então, se você fizer as contas, você vai ver que a madeira não tem assim uma porcentagem muito significativa do valor que você precisa gastar para fazer uma caixa. Então, a minha sugestão é que você faça o certo. Compensado naval, pronto. Ah, mas na minha cidade eu não tenho. Ou eu quero economizar o máximo. Bom, utilize então o compensado normal. Ou, se você tiver que apelar para o MDF, use o MDF mais grosso. E de preferência o que eles chamam de MDF naval. Hoje tem também o MDP, que é um MDF mais caprichado, que ele tem várias camadas. As camadas externas são mais resistentes e assim por diante. Mas eu acho que se você vai fazer, faça direito. Compre compensado naval, não é tão caro assim. E outra, pelo menos aqui em São Paulo, aqui nas lojas da Rua do Gasômetro e em outras espalhadas pelos bairros, se você levar o projeto do corte da chapa, ele já te entrega ele cortado. Muitas vezes até sem acréscimo de preço. Aí você só tem o trabalho de colar e pregar ou parafusar. Então eu acho que esse é o caminho correto. Mas cada um sabe do seu orçamento, sabe da sua necessidade. Agora, tecnicamente falando, o melhor mesmo é compensado, não tem dúvida. Qual tipo de caixa é melhor para a música clássica? Caixa dutada ou caixa selada? Bom, essa pergunta não tem uma resposta única, até porque existem outros tipos de caixa, como a quarto de onda, a caixa infinita e por aí vai.
Cada um dos sistemas foi dimensionado, foi criado por uma determinada finalidade. Agora, a finalidade básica de qualquer tipo de caixa, qualquer um, é como tratar os sons que saem pela parte traseira do alto-falante. Porque o alto-falante é uma membrana que fica oscilando. Então, o sinal que sai pela frente tem uma fase, o sinal está numa onda. A parte que sai da parte de trás está na onda oposta. Então, se você juntar essas duas ondas, elas vão se cancelar. E esse efeito é maior nos sons graves. Nos sons agudos você não percebe tanto. Então, a função básica de qualquer caixa é tratar o som que sai da parte de trás da caixa para que ela fique em fase com o sinal que está na frente, que é o caso das caixas dutadas. Ou então, você pega esse som que sai pela parte de trás da caixa e cancela ele. São as caixas tipo infinito, as caixas seladas. Então esse som que sai da parte de trás você cancela, então você não tem problema de fase. De quebra, a parte de dentro da caixa serve para controlar o movimento do cone, para que ele tenha um movimento mais uniforme e não se movimente além do necessário. Tradicionalmente falando, se considera que a caixa selada, ou também chamada de suspensão acústica, é o melhor para a música clássica. Por quê? Porque acontece o seguinte, todo alto-falante tem o chamado índice F3, é a frequência de ressonância. Então cada falante tem uma frequência de ressonância. Quanto mais baixa for essa frequência, quer dizer, quanto mais próximo dos 20 Hz, que é o som mínimo que um ouvido humano sadio consegue ouvir, então quanto mais baixo o som, mais profundo são os graves. Agora, as caixas dutadas, elas não conseguem reproduzir abaixo da frequência de ressonância, já começa um corte muito rápido. Por exemplo, o falante tem uma frequência de ressonância em 60 Hz. Então você já conta que se você fizer uma caixa dutada, ela não vai responder abaixo dos 60 Hz e pior, o cone vai ficar descontrolado abaixo dessa frequência. Então ele começa aquele movimento assim que parece que ele está dançando, parece que ele está ao vento. E não é, isso são as ressonâncias internas da caixa. Já a caixa selada, ou suspensão acústica, existe um controle maior do cone. Então, normalmente as caixas seladas, elas têm um grave menos pronunciado, elas têm um grave mais suave. E, além disso, o corte vai ocorrer abaixo da frequência de ressonância. Então, por exemplo, um falante de 60 Hz, se ele estiver numa caixa selada, a resposta vai cair abaixo dos 60 Hz e vai ser mais plana. Então, essa planicidade dele se reflete também nos sons médios, que são muito importantes para a música clássica e um gênero parecido que é o jazz. Então, normalmente, uma caixa selada vai ser mais indicada para a música clássica. Porém, note-se que o falante tem que ter sido projetado e construído para essa finalidade. Se você pegar um falante que foi projetado para trabalhar em uma caixa dutada, ele não vai ficar bom numa caixa selada e vice-versa. Então existem alguns critérios para você saber se o alto-falante é melhor para um caso ou para o outro. Então o próprio fabricante da caixa, quando vai projetar o seu produto, quando vai pensar no seu produto, ele já define que tipo de público quero atingir, que tipo de música. E em função disso, ele escolhe o alto-falante. E em função do alto-falante vai ser o tipo de caixa. Então, na realidade, respondendo a pergunta, qual o melhor tipo de caixa? Tecnicamente falando, não é por aí. Mas, na prática, se você olhar os modelos comerciais, geralmente, os que são caixa selada, que não tem duto, oferecem uma resposta mais plana, que é mais indicada para a música clássica. Mas para a música pop e rock, normalmente se prefere a caixa dutada, porque ela tem um pico nos graves, que é bem-vindo nesse tipo de música. Fato ou fake? O amaciamento das caixas acústicas ou dos alto-falantes pode melhorar a qualidade do som. Essa questão do amaciamento do alto-falante veio aí à tona, principalmente com os fabricantes de caixas profissionais, que lida com alto-falantes muito potentes e, consequentemente, os materiais de suspensão que ele usa são duros,
são materiais resistentes justamente para suportar a alta potência que ele vai receber. Porque se não for um material duro, quando você jogar uma alta potência nele, o cone vai literalmente sair para fora. Ou vai bater no fundo. Eu sempre digo que esses falantes muito potentes, vamos dizer, ele tem 1000 watts. Mas eu sempre digo, desses 1000 watts, eu acho que uns 700, 800, eu não sei o certo, estou só dando um número, vamos dizer, 700, 800 watts são usados simplesmente para movimentar o cone, para vencer a resistência mecânica dele. Só o restante é que é convertido em formato de som, ou seja, vai movimentar o ar mesmo. Porque são falantes muito duros. É só você pegar um na mão e tentar movimentar o cone e você vai entender o que eu estou falando. Já os falantes antigos, dos woofers das caixas antigas, o cone é macio, é molinho. Então qualquer pequena potência que você gerar na bobina, ele vai se movimentar. Então nessas caixas que são feitas com falantes muito potentes, então pode sim ser necessário você jogar uma frequência, muita frequência de ressonância do falante, para que o cone fique se movimentando no máximo do curso dele, justamente para dar uma maciada na borda e na aranha, que é o que faz a centragem do falante. Mas isso é uma coisa assim, quando o falante é novo ou foi recondicionado. Agora, dizer que vai melhorar a qualidade do som, não vai melhorar. É que quando ele é novo, ele está muito duro, o som dele pode ser pior. Mas ele foi projetado para funcionar com aquela bobina, com aquela aranha, com aquela suspensão. Então melhorar, não. Ele pode não ficar tão ruim. Porque na minha opinião, esses falantes muito potentes são ruins. Eles não são falantes de alta fidelidade. Eles são feitos com outro sistema. Então a resposta aí para a pergunta é assim. O amaciamento pode melhorar a qualidade do som? Não. Eu acredito que não. Ele pode deixar o falante funcionando do jeito que ele foi projetado, porque do jeito que ele vem novo saindo da caixa, o som dele não é tão bom assim. Qual deve ser a potência de uma caixa para aguentar um determinado amplificador? Bem, esse é um assunto controverso que vem sendo discutido aí há décadas. Agora, precisamos distinguir aqui, como eu já falei no começo do vídeo, dois universos. Uma coisa são os falantes profissionais e automotivos, ou as caixas para uso profissional. Outra coisa são caixas de alta fidelidade. São coisas absolutamente diferentes, são universos diferentes. Então, se você tem um som que vai ser dirigido por um profissional, vai ser controlado por um profissional, muitos deles preferem que o amplificador seja mais potente que as caixas. Para você ter evitar que o amplificador clipe, que ele distorça quando você tem um pico na música. Isso é comum na música ao vivo. Então o baixista, por exemplo, ele se anima lá e dá uma nota mais forte. O amplificador tem que ter potência de reserva para tocar aquele pico. Talvez a caixa não reproduza aquele pico do jeito que ele foi criado, mas pelo menos ela não vai distorcer em função do amplificador. Ora, então esse é um outro mundo. O som profissional, o som automotivo é uma coisa. Agora, em termos de caixa de alta fidelidade, sempre se recomenda que a caixa seja mais potente que o amplificador. O quanto mais potente? Aí não existe uma regra. Por exemplo, se o amplificador tem 50 watts por canal, a caixa precisa ter pelo menos 50 watts. Mas recomenda-se que a caixa tenha aproximadamente de 50% a 100% da potência do amplificador. Por quê? Se a pessoa coloca mais graves no amplificador, ele vai jogar a maior parte da potência nos sons que vão para o woofer. Então o woofer, ele pode, vamos dizer que ele é um woofer de 50 watts. Mas se você jogar 50 watts próximo da frequência de ressonância dele, com toda a potência do amplificador, ele vai excursionar muito e pode sim, pode estragar. A bobina pode bater no fundo e amassar, ou pode sair para fora e descolar até o cone. Então recomenda-se, vamos dizer assim, é uma norma tradicional que uma caixa de alta fidelidade tenha aí de 50% a 100% da potência do amplificador. Agora não pode ser, o amplificador não pode ser muito mais fraco que a caixa, porque ele não vai ter potência suficiente nem para começar a movimentar o cone. Por exemplo, você pega um amplificador clássico da Gradiente, um STR 1050,
que tem aí, não me lembro já, mas é tipo 15 watts por canal. É alguma coisa por aí. É 15, 18, 20. Você vai ligar isso aí, por exemplo, na Gradiente Master 100, que tem 100 watts de RMS. O som não vai ficar bom, porque o amplificador tem 10% da potência da caixa. E ele é fraco. E o alto-falante da Master 100 é grande, pesadão. Então ele vai gastar praticamente toda a potência dele para começar a mexer o cone. Não vai sair muito som, não vai ter grave, não vai ficar bom. Então o ideal é que seja casado. Na pior das hipóteses, a caixa precisa ter a mesma potência do alto-falante, mas o ideal é que a caixa tenha uma reserva para poder suportar esses picos e suportar os usuários que colocam mais graves. Então a coisa é mais ou menos por aí. Essa pergunta é ao contrário da anterior. Qual deve ser a potência do amplificador para tocar bem numa determinada caixa? Bom, a resposta é parecida com a que eu já dei. Quer dizer, o amplificador tem que ser mais ou menos aí a metade ou 70% da potência da caixa. E isso quando nós estamos falando de caixa de alta fidelidade. No mundo do som profissional é outra história. Tá? Muita gente está acostumada a pensar no amplificador em termos de potência RMS. Mas a gente tem que estabelecer essa potência em qual faixa de frequências. Porque em alta fidelidade se toma como padrão que o amplificador tem que responder entre 20 Hz a 20 kHz, que é a faixa de audição de um ser humano com ouvido sadio. No som automotivo, no som profissional, isso não é necessário. Você pode exigir, por exemplo, que um som profissional reproduza de 80 Hz a 10 kHz, que está muito bom para você animar uma festa. Mas no som de alta fidelidade a coisa é bem diferente. Agora, então o amplificador tem que ter potência suficiente para fazer com que os woofers se mexam, que é a parte mais crítica do sistema. Então, novamente, eu acho que, na minha opinião, o amplificador deve ter aí aproximadamente de 50% a 70% da potência máxima da caixa. Se não for assim, ele não vai nem conseguir movimentar o woofer, principalmente se for um woofer que chega em baixas frequências, vamos dizer, abaixo dos 50 Hz. Se o amplificador for fraco, ele não consegue nem movimentar o cone. Mas se o amplificador for muito forte, ele pode estragar a caixa. Então existe aí um casamento. Agora, só por curiosidade, se você pensar naquelas caixas da Usher Audio, que eu mostrei como funciona a fábrica deles num vídeo anterior, repare que aquela caixa mostrada no vídeo da Usher Audio, ela tem 200 watts RMS. Ou seja, no som da alta fidelidade, no mundo da alta fidelidade, não se fala de caixas de milhares de watts. Se fala, sim, caixa com centenas de watts. 200 watts, 100 watts, 80 watts, 150. É essa faixa que eles trabalham. Então o amplificador vai ter que ter quanto? 50 watts, 100 watts. É mais ou menos por aí. Que marca de falante, ou que modelo de falante eu posso usar para substituir os woofers de uma caixa gradiente? Essa é uma pergunta muito comum aqui. Você pode substituir gradiente por Polivox, por Quasar, ou qualquer outra caixa antiga, qualquer outra caixa vintage. Então o alto-falante estragou, a pessoa quer trocar. Se ele vai no mercado comprar um woofer, o que ele vai encontrar? Woofers para som automotivo ou para som profissional, que não servem. Não servem. Esses woofers atuais são feitos para outra finalidade. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal, mas vou falar rapidamente sobre isso agora. Os woofers antigos eram exatamente o oposto dos woofers novos. Os woofers antigos tinham baixa potência, frequência de ressonância baixa, porém alto rendimento. As caixas modernas são ao contrário. Elas têm altas potências, frequência de ressonância mais alta e rendimento baixo, rendimento menor. Então, se você olhar a especificação de um alto-falante, tem um item lá que é o SPL. O quanto de potência sonora ele consegue reproduzir com 1 watt. As caixas antigas eram comuns
tem 95 dB, 98 dB. Quer dizer, se você injetasse 1 watt nele, você teria um ruído na saída de 95 dB. As caixas novas são assim, 85 dB, 88. Aí você fala, mas é pouquinha coisa. De 88 para 95 são só 7 dB. Só que acontece o seguinte, o ouvido humano, ele não responde linearmente à variação de potência. Ele tem uma variação logarítmica. Então, por exemplo, se você tiver um som tocando com uma certa potência, se você dobrar a potência, nosso ouvido não vai achar que dobrou a potência. Ele vai achar que houve um acréscimo de apenas 3 decibéis, que é pouco. Você vai falar, está um pouco mais alto. Sim, mas a potência está o dobro. Então, cada vez que você dobra a potência, aumenta 3 decibéis. Então, se você tem uma caixa, por exemplo, com 90, ou melhor, se você tem um alto-falante com rendimento de 95 decibéis, você pega um outro que tem 92 decibéis de SPL. Ah, são apenas 3 dB de diferença, é pouquinha coisa. Não, é muita coisa. Este alto-falante que tem 3 decibéis a menos, vai precisar do dobro da potência para tocar na mesma altura que o outro. Então, a cada 3 decibéis, grosso modo, assim, você vai dobrando a potência. E outra coisa, numa caixa é muito importante a frequência de ressonância do woofer, porque a caixa é feita para aquela frequência. Se você tira um woofer antigo que tem uma frequência de ressonância, por exemplo, de 40 Hz, e põe um com a frequência de ressonância de 80 Hz, o som vai ficar horrível. Primeiro porque a caixa não está sintonizada, e segundo, porque o rendimento dos woofers novos é muito baixo comparado com os woofers antigos. Então o que vai acontecer? A caixa vai ficar sem graves e vai tocar baixo. Ah, mas qual a solução então? Bem, normalmente a gente procura restaurar o falante original. Porque normalmente a bobina está boa. Então você vai trocar as partes que se deterioram, que são as partes que tem resinas e tem papelão ou plástico. Então você procura manter a bobina e troca o cone, a suspensão e a borda. Se a bobina estiver queimada, a gente vai mandar para um colega nosso que vai fazer a bobina igual. E vamos tentar usar um cone e uma borda e aranha o mais parecido possível com a original. Então, infelizmente, são poucos profissionais que fazem esse tipo de serviço. Mas esse seria o caminho correto, porque os falantes novos simplesmente não servem. Existem no exterior, eu já encontrei algumas marcas que podem atingir, podem servir. Porém, fica cara, porque os woofers são alto-falantes pesados e grandes. Então, o frete internacional acaba inviabilizando a compra. Então, realmente, quando você tem um woofer para recondicionar ou para substituir, você vai enfrentar um problema mesmo. Porque não é fácil você encontrar um falante que sirva. Essa pergunta complementa a anterior, que é o seguinte. A dúvida que a pessoa colocou. Tenho um par de caixas Waferdale, que é um fabricante inglês muito famoso de caixas de alta fidelidade. Tenho um par de caixas Waferdale. E o modelo que ele colocou aqui é um modelo aí dos anos 80, mais ou menos. Uma das caixas está perfeita, porém a outra está com os alto-falantes ruins. Nos alto-falantes não tem qualquer especificação de potência ou de resistência. O senhor teria, por acaso, o manual dessas caixas? Bom, eu não tenho o manual e também não enchei na internet o manual. Agora, por que os falantes não têm qualquer marca? Na verdade, eles devem ter, sim, alguma identificação. Porque, normalmente, esses fabricantes de caixas de alta qualidade, eles usam falantes feitos sob encomenda para ele. Isso acontecia aqui no Brasil com a Gradiente, Polivox, Quasa. Ah, Quasa usava o falante Bravox. Sim, pode até ser. Fabricado pela Bravox, mas a especificação era da Quasa. Eventualmente, poderia existir algum woofer no mercado, algum tweeter que atendesse ao que eles estavam querendo. Mas, geralmente, o fabricante especifica como tem que ser um woofer para que a caixa fique do jeito que ele definiu, de acordo com o público que ele quer atingir, o tipo de música.
Pode acontecer e existir um falante comercial igual, mas normalmente não, normalmente é feito sob encomenda. Agora, nesse caso, a substituição fica ainda mais complicada. Por quê? Porque as caixas antigas, dos anos 70, 80, feitas no exterior, usavam outro tipo de fio na bobina. Então, as boas caixas, principalmente as feitas na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, usavam fio de bobina de secção quadrada. Ao contrário do que se usa no Brasil até hoje, que é o fio redondo. Por que eles faziam isso? Porque eles precisavam espremer cada watt possível da potência que o amplificador entregava. E a bobina com secção quadrada tem um rendimento maior, sensivelmente maior do que a bobina de fio redondo. Então, se você vai pegar um alto-falante aí da Waferdale, ou de qualquer outro fabricante europeu dos anos 70, 80, muito provavelmente esses falantes eram feitos com fio de secção quadrada. Então, se você vai trocar com um falante atual, com secção redonda, de cara, o falante já vai falar mais baixo. O rendimento da caixa vai ser menor. E depois tem aqueles outros itens que eu já comentei. A frequência de ressonância deles era baixa, o rendimento delas era muito alto. Então, não existe. Vai ser muito difícil achar um falante comercial que você possa usar numa caixa de 40, 50 anos feita no exterior. Voltamos ao problema anterior. Bom, como é que eu faço? Bem, se a bobina estiver em ordem, a pessoa que vai recuperar o falante tem que manter a bobina. Nós tivemos esse problema numas caixas da Sansui SF1 que eu mostrei aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários. É um caso típico, porque o falante original foi feito com bobinas de fio de secção quadrada. Na primeira vez que nós mandamos os falantes dessa Sansui para restaurar, a pessoa trocou, colocou uma bobina qualquer lá, de falante automotivo. O som ficou horrível, muito ruim. Tanto que vai brigar com o fornecedor para que ele colocasse bobinas originais, porque as bobinas originais estavam em bom estado. Mas para ele é mais fácil pegar um kit de falante automotivo, que já veio o cone junto com a bobina, ele simplesmente colocou lá e deu o serviço por terminado. Ficou muito ruim. Então, não é fácil você restaurar uma caixa antiga feita no exterior. Já é difícil você restaurar uma caixa antiga feita no Brasil. Quando é no exterior, a dificuldade é bem maior. Você precisa de profissionais acostumados com esse tipo de restauração. Uma outra pergunta parecida. Comprei um par de caixas gradientes da linha Master que estão impecáveis. Acho que ele está se referindo à aparência da caixa. Falantes, espuma, emadeiramento original e tudo sem reforma. Mas o som está estranho. Uma caixa toca diferente da outra. E o som em si não tem graves e nem agudos. O que poderia ser? Bom, a resposta curta e simples é: bom, meu amigo, essa caixa está velha. Apesar dela estar esteticamente conservada, ela está velha. É uma caixa que vai ter pelo menos uns 40 anos, possivelmente 50 anos. Então, ao longo do tempo, o que vai acontecendo? Todas as partes que são feitas com resina, ou com cola, ou com algum tipo de solvente, eles vão ressecando. Então, o cone, que geralmente é feito de papelão nas caixas gradiente, ele vai ressecando. Era feito de papelão, ele vai ressecando. Isso altera a massa do cone, o cone fica mais leve. Agora, as bordas que são feitas com algum tipo de resina, e a aranha, que é a centragem do alto-falante, também é um tipo de resina que varia, eles ficam ressecados. Às vezes até quebrados mesmo, ficam rachados. Então, a maneira como ele se movimenta é totalmente diferente de quando a caixa era nova. Então, geralmente, os cores ficam mais duros, ou seja, a frequência de ressonância deles sobe, então ele fica sem grave. Os tweeters, a mesma coisa. O tweeter costuma acontecer muito da bobina entrar em curto entre espiras. Então, vamos dizer, um tweeter que novo tinha 8 ohms, agora ele está com 4 ohms, 5 ohms. Então ele tem curto entre as bobinas. Então a bobina não gera o mesmo campo magnético que ela gerava quando o falante era novo. Então o tweeter fica com um rendimento baixo. Então não tem agudos. O falante de médios é a mesma coisa que o tweeter. Outra coisa muito importante, o divisor de frequência.
Se você acompanhar aqui no canal as caixas que foram restauradas, eu sempre mostro o divisor de frequência, o estado que ele estava. Então é normal os capacitores no divisor de frequência estarem estragados ou alterados. Então, por exemplo, um capacitor que deveria ter 10 microfarads está com 20, 30 microfarads. Ou seja, está fazendo corte para o médios uma frequência muito mais baixa. Justamente uma frequência que o médio normalmente não tem capacidade para reproduzir. Então, ou ele vai fibrilar, ou vai trabalhar tão fora do que ele foi projetado que vai acabar estragando. Estraga a suspensão, estraga a aranha, pode estragar até a bobina, porque ela está recebendo uma potência muito maior do que aquilo que ela receberia se o capacitor estivesse em ordem. Então, qual a solução nesse caso? Tem que ser feito o que a gente faz aqui, tem que desmontar a caixa inteira para examinar cada item e substituir o que tiver estragado. No caso dos alto-falantes, muito provavelmente vai ser preciso trocar a borda e a aranha de centragem. Isso se a bobina estiver boa. Se o cone estiver bom, até dá para manter. Mas geralmente tem que trocar também, ou seja, os alto-falantes têm que ser restaurados. Mas tem que ser restaurados por um profissional especializado, acostumado com som vintage. Que os profissionais que estão acostumados a restaurar som automotivo, som profissional, normalmente eles não entendem, não têm acesso aos materiais que se usavam antigamente. Então precisa ser alguém aí da velha guarda, alguém dos antigamente, que já trabalhava antigamente, para entender essas coisas e saber onde encontrar os materiais necessários. Coisa que é difícil. Aqui em São Paulo já é difícil, eu imagino aí para as cidades aí do interior, ou lugares que têm menos lojas especializadas. Então, respondendo à pergunta, o que fazer nesse caso? Tem que restaurar a caixa. Tem que desmontar a caixa inteira, revezar o madeiramento, que também pode ter fugas, pode ter trincos, pode ter descolamentos, pode ter inchamentos. Então você tem que começar pela caixa de madeira, restaurar o que for necessário, revisar o divisor de frequência, revisar os falantes na bancada. Não adianta simplesmente você pegar o alto-falante, tá tocando, tá bom. Não, não é assim. Você tem que verificar a impedância dele, verificar a frequência de ressonância, verificar a potência, se ele não está batendo. Normalmente, falantes assim tão antigos precisam ser restaurados. Que eles duraram bastante, mas nada é eterno. Como fazer a sintonia do duto de uma caixa de som? Naturalmente, ele está se referindo a uma caixa dutada, onde o duto precisa ressoar numa determinada frequência. Geralmente, a frequência do duto tem que ser a frequência de ressonância do woofer. Então, se o woofer tem ressonância em 50 Hz, você vai sintonizar o duto em 50 Hz. Às vezes você pode mudar um pouco isso. Depende do que você quer para a caixa, mais eficiência, mais graves. Então, às vezes você dá uma mexida na sintonia, mas a princípio é a mesma. Ok, mas como é que eu sei? Bom, primeiro você tem que saber qual a frequência de ressonância do woofer. Se o fabricante não te deu essa informação, você vai ter que testar na bancada, como a gente costuma fazer aqui, nas caixas que a gente revisa. Eu sempre mostro a gente medindo a frequência de ressonância do woofer, porque esse parâmetro é fundamental, sem ele não tem o que fazer. A partir disso, você vai usar uma fórmula, que eu até vou deixar aqui no vídeo, que é uma fórmula complicada. Então, existem calculadores, existem softwares que fazem esse cálculo. Existem vários sites que têm essa calculadora. Eu vou deixar aqui o link de um dos sites que eu costumo usar, mas existem outros. Só que você tome cuidado, porque muitos deles o cálculo não dá certo. Eles indicam um tipo de duto que depois você vai testar e não dá certo. Agora, então, você vai fazer o cálculo do duto, vai construir a caixa e aí você tem que testar. Então, eu já mostrei esse teste também várias vezes aqui no canal. Que um alto-falante ao ar livre, um woofer que está funcionando ao ar livre, ele tem uma curva de impedância assim, ele tem um pico e depois cai. Mas é um pico só.
Quando esse alto-falante está montado numa caixa sintonizada, tem que haver dois picos menores que aquele pico original. Eu sei que parece meio complicado assim falando, mas se você ver o teste, você vai compreender melhor. Se não for assim, a caixa não está sintonizada, consequentemente, ela não vai estar reproduzindo os graves com a intensidade que ela poderia fazer se ela estivesse sintonizada corretamente. Qual é a frequência mínima que a caixa deve tocar para ter um som bom? Por exemplo, 70 Hz. Eu entendo que ele está falando da qualidade dos graves da caixa. Conforme eu já comentei, o ideal de uma caixa de alta fidelidade, veja, não é uma caixa profissional. Uma caixa de alta fidelidade, ela deveria, teoricamente, reproduzir de 20 Hz a 20 kHz. Mas isso na prática é muito difícil você encontrar uma caixa que reproduza a partir de 20 Hz. Então a gente tem que fazer certas concessões. Agora, uma caixa que não reproduz pelo menos 100 Hz, ela já não é uma caixa de alta fidelidade, porque fica um som sem peso, fica sem. Então é uma caixa mais assim para servir como num sistema 2.1, onde você tem umas caixas menores para os médios e agudos e você usa um woofer, um subwoofer, para reproduzir os sons aí abaixo de 100 Hz, 150 Hz. Então eu diria que para uma caixa ser de alta fidelidade, pelo menos uns 80 Hz. Pelo menos. E você, se você quiser ter um som melhor ainda, você usaria um subwoofer para reproduzir abaixo dos 80 Hz, aí fica tudo certo. Porém, o ouvido humano, ele tem uma série de características que a gente precisa saber mais ou menos. Então, por exemplo, existem as curvas de audição, chamadas curvas de Fletcher-Munson. O que é essa curva? Eles analisaram a sensibilidade do ouvido humano em vários níveis sonoros, em vários SPLs, 60 dB, 70 dB, 80 dB, e perceberam que em baixos volumes, nosso ouvido tem dificuldade de perceber os sons mais graves e os sons mais agudos. E à medida que você vai aumentando a nossa percepção dos graves e dos agudos. Então, se você está tocando num volume razoável, vamos dizer com 80 dB de ruído, nível de ruído, você pode ter a resposta na caixa plana, que nosso ouvido vai captar bem o som. Mas se você vai escutar um nível mais baixo, você tem que fazer uma compensação. É por isso que nos amplificadores vintage, nos aparelhos antigos, tinha aquele controle de loudness, que é para você, quando o som está baixo, então um volume baixo, você liga o loudness para ele compensar, ele vai aumentar os graves e os agudos, para que nossos ouvidos captem melhor esses sons e fique um som mais equilibrado. E à medida que você ia aumentando o volume, ia diminuindo a ação do loudness. Então, mais ou menos de 1/3 do volume ou metade do volume para cima, o loudness parava de funcionar. Nos amplificadores modernos não tem esse controle, então você tem que fazer manualmente, mesmo no controle de graves e agudos, ou no equalizador, se você tiver equalizador no teu sistema. Então, se você vai dimensionar uma caixa que não vai reproduzir aí abaixo dos 80 Hz, dos 100 Hz, então muitas vezes você faz uma compensação com as curvas de Fletcher-Munson. Para quê? Bom, se a caixa não vai reproduzir, vamos dizer, abaixo dos 80 Hz, você corta um pouco os agudos extremos. Vamos dizer aí, chutando, a partir dos 12 kHz, então você corta. Então, esse corte para os nossos ouvidos vai ficar melhor do que você ter um excesso de agudos, porque você já não tem os graves necessários. Então, eles cortam um pouco os agudos para que o nosso ouvido entenda, ele pense que o som está mais plano. Então, não é, na realidade não é isso, é só uma compensação para as deficiências do nosso ouvido, ou melhor, para a maneira como nossos ouvidos funcionam. Então, por isso que é difícil responder essa pergunta. Mas, vamos dizer assim, uma resposta curta e grossa. Tem que ser o grave mais baixo possível. Naturalmente, uma caixa que chega em 50 Hz vai ser melhor que uma só chegue em 80, e assim por diante. Você deve ter percebido que existem muitos detalhes
A construção de caixas de som não é uma coisa simples. Não é simplesmente você pegar um caixote e colocar um alto-falante nele. A não ser que você se contente com um sonzinho qualquer, de qualquer jeito. Mas você quer qualidade, você quer resposta linear, detalhamento dos instrumentos, existem muitos e muitos detalhes a serem conhecidos e resolvidos da melhor forma possível dentro do seu orçamento. Então eu espero que esse nosso pequeno vídeo tenha servido para esclarecer alguns pontos e, de qualquer forma, estamos aqui à disposição. Se você tiver alguma outra dúvida, manda para a gente vai, na medida do possível, respondendo por aqui.